Bom, primeiramente, agradecer aí, pessoal, a acolhida, né? Eu acho que o Anderson me mandou a lista com a quantidade de colegas interessados nesse assunto e talvez vocês estejam pensando, né, qual a relação que existe entre computação forense e o nosso PHP. Lembrando que eu venho da área de desenvolvimento, né? Eu trabalhei mais de 15 anos com programação, exclusivamente em PHP, mas também fazia perícias. E eu vou contar um pouquinho dessa história e vou contar 5 casos reais onde eu precisei usar a nossa linguagem favorita aí. E existem outros casos em que eu usei o PHP também, e vou falar um pouquinho dessa minha experiência como perito forense computacional com habilidades de desenvolvimento. Então, sem mais delongas, eu gostaria só rapidamente de me apresentar. Eu me formei em análise de sistemas pela Unicinos, que é uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Eu vivi 2 anos em Portugal e fiz lá o curso de engenharia de desenvolvimento de software, né? Engenharia de software. Eu sou certificado Zen Certified Engineer, PHP 5.3. Eu também me certifiquei Zen Certified PHP Engineer, numa época que houve uma transição ali da versão 5.3 para 5.5. Depois, um novo ciclo já no PHP 7.1, eu me certifiquei novamente, agora era a Rogue Wave, né? Já tinha mudado, a Rogue Wave tinha comprado a Zend. Depois eu me certifiquei também como Zen Framework Certified Architect e Scrum Master pela Scrum Alliance, sou MCP Microsoft. E aí eu comecei a fazer algumas certificações na área de computação forense. E a primeira delas foi essa da Access Data, né, que é uma empresa super considerada americana, que ela faz uma suíte, eu vou falar um pouquinho depois, chamada Forensic Toolkit. Me certifiquei mais recentemente como profissional Bitcoin Professional, né? A gente tem um livro também preparatório para certificação, que foi de minha autoria, aí a gente tem ajudado vários colegas a obterem a certificação. E também sou pós-graduado pelo Instituto IPOG, que é uma entidade bastante considerada. Aí a gente tem essa habilidade aí, essas skills de forense, são professores da Polícia Federal, da Interpol, que constitui o quadro docente do IPOG. Então foi muito gratificante aprender com esses grandes mestres. E depois eu fiz uma segunda pós-graduação específica em áudio e imagem forense pela Uninorte. E mais recentemente eu estou fazendo uma terceira especialização em documentoscopia forense. Então a gente está se especializando bastante aí nesse âmbito. A minha família é toda de advogados e eu sou o cara da TI, me desviei um pouco e agora estou voltando. Sou membro da Academia Brasileira de Ciências Forenses, de um seleto grupo aí chamado HTCIA, um grupo americano chamado High Technology Crime Investigation Association. Sem mais delongas, eu sei que vocês estão ansiosos aí para descobrirem os casos aí. Para quem também não me conhece, eu venho do Grupo Rumo à Certificação, então a gente tem uma caminhada lá de quase uma década, ajudando os colegas aí na obtenção da certificação em PHP, que isso tem uma importância bastante grande em algumas empresas, até governamentais, questão de editais, participar de concorrências em projetos, é importante ser certificado, e a gente tem feito um trabalho nesse sentido. Mais recentemente, antes de nós entrarmos, só para contextualizar, lançamento aqui da Casa do Código, o colega Jonathan Antunes me convidou para escrever o prefácio do livro dele sobre CodeIgniter 4, então foi um marco também, uma coisa bastante inédita para mim, fiquei muitíssimo feliz, né? Então, e por que me motivou a fazer essa apresentação? Todos estão vendo? Tá tudo bem? Tá tudo
Tranquilo? Igor? Colegas? Tudo tranquilo, Ari. Tudo tranquilo? Vamos lá, então. Então, toda vez que eu usava um sistema, usava uma suite, algum conjunto de scripts, era sempre Python, Python, Python. Então, aquilo começou a me deixar incomodado, né? Eu pensei, puxa, por que não se faz nada em PHP no âmbito forense, na computação forense? Então, eu fiquei realmente desafiado e achei interessante começar a fazer algumas experiências. A minha motivação é que existem grandes suítes, como é o exemplo do Autopsy e do IPED, que é um software desenvolvido pela Polícia Federal Brasileira e que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que são grandes ferramentas para se fazer indexação de dados. Então, de nada adianta a gente fazer uma imagem forense de um computador e ter aqueles milhares de arquivos lá, e nós precisamos, então, ter condições de fazer uma varredura, filtrar o que é importante, o que não é, poder discernir o que é arquivos de sistema operacional, o que não é, para depois a gente começar a encontrar uma agulha no palheiro, como a gente fala. Então, o Autopsy é de autoria do professor Brian Carrier, que é um grande mestre, PhD em computação. Ele é autor desse livro, que é um clássico. Quem se interessa por sistema de arquivos, recomendo fortemente. Ele é um pouco antigo, esse livro, mas ainda ele é muito atual. Os conceitos ainda são muito usados até hoje. Ele aprofunda em TFS, XT, etc. E ele é o desenvolvedor do Autopsy. Claro, agora eu acredito que o Autopsy já tenha mais contribuições, né? Assim como o IPED, que é de desenvolvimento e idealizado pelo professor Luiz Felipe Nassif, que é professor do IPOG também, e ele desenvolveu o IPED por uma demanda própria lá do Lava Jato. Então eles tinham muito conteúdo para processar, centenas de petabytes, e não havia ferramenta que comportasse tamanho trabalho, né? Então ele é um desenvolvedor Java, no caso, e ele implementou. Claro que agora ele está no GitHub e as pessoas têm contribuído com a ferramenta. E o Nir, né? O Nir é figuraça de Israel, ele também é um desenvolvedor freelancer. Ele criou centenas de utilitários no braço para resolver problemas de caráter forense. Então, eu gosto muito das ferramentas da Nearsoft, que é a empresa fundada pelo Nir, e aqui é um exemplo de uma série de ferramentas para obtenção de senhas de navegador, cache de browser, analisador de eventos, analisador de thumbnail, analisador de links para os arquivos mais recentes. Esse repertório absurdo, né? E claro que existem ferramentas forenses comerciais caríssimas, diga-se de passagem, como é o caso do FTK, custa aproximadamente 100 mil reais. O Oxygen também é uma ferramenta russa muito cara, né? Mas inspirado no Brian Carrier, no Nir e no professor Nassif, eu também achei que poderia criar os meus scripts, e eu vou mostrar para vocês que não há uma ferramenta absoluta. Se vocês, por exemplo, utilizarem uma distribuição Linux forense, existem várias, eu gosto muito da Kane, por exemplo. Eles fazem uma coletânea de utilitários para análise de recuperação de dados, análise de smartphone. Então, ele já tem o ADB, por exemplo, que é o Android Debug Bridge, por exemplo, que é um software que a gente usa para instalar apps e para fazer extrações de celulares Android. Ele já tem pré-instalado. Então, tu já tens uma distribuição pronta para uso, né? A Kane é uma distribuição italiana, a Sift é muito famosa, é de autoria da Sans, a Kali Linux, né? É uma distribuição também bastante conhecida. A Deft anda meia
descontinuada. Né? Mas o que eu quero dizer a vocês é que não há uma ferramenta absoluta. E eu vou responder começando com um episódio que aconteceu aqui no escritório da minha família. Como eu disse a vocês no início, não estou fazendo propaganda, é só para contextualizar. Os meus irmãos são advogados, os meus tios são advogados, meu pai é advogado, todo mundo. Né? E a nosso escritório é escritório trabalhista, especificamente direito do trabalho. E aí, certa vez, teve uma ocasião em que a advogada se fez presente na audiência e a parte adversa veio com uma proposta de R$ 1.500, enquanto que a conta batia os R$ 80 mil, numa causa trabalhista. Eu ocultei aqui algumas informações para não comprometer também os clientes, né, não ficar chato, mas o que aconteceu aqui nesse caso, pessoal? Esse documento em PDF, o espelho ponto, ele foi anexado ao processo, só que ele foi adulterado. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente abriu um Acrobat Professional, ir lá e editar, e salvar e anexar os autos. Isso não tem nada demais. Tá? Acontece que se ninguém rebate, se ninguém faz uma impugnação desse documento, ninguém analisa, ele acaba sendo verdadeiro e acaba entrando nos autos como tal. E a gente ficou, então, intrigado. E existe alguns tipos de perito. Isso é importante mencionar. Né? Antes de voltar ao caso lá da senhorinha, que tinha um acordo na casa dos 80 mil, que ofereceram 1.500, é importante só fazer um parênteses aqui com relação aos tipos de perito. Existe o perito oficial, que é o concursado, que é aquele que trabalha no Instituto Geral de Perícias, em âmbito, na esfera da Polícia Civil, ou o sujeito que trabalha na Polícia Federal, que trabalha na ABIN, né, na Associação Brasileira de Inteligência, enfim. Existe o perito ad hoc, que é aquele perito que é chamado pelo juiz quando tem uma situação inusitada, seja envolvendo medicina do trabalho, engenharia, contábeis. Então, existem peritos de diversas frentes. E o perito computacional também. Né? Então, é um papel que eu faço muitas vezes. O juiz entra uma causa, um litígio, uma briga, onde o juiz não sabe o que fazer, ele não sabe que decisão tomar, ele não entende daquilo, não é obrigado a entender também. Então, ele chama um perito ad hoc, né? Que é um perito nomeado pelo juiz que vai responder as perguntas que ele fizer e as partes também fizerem. Então, as partes vão fazer perguntas e o perito atende essas perguntas. E existe o papel do perito assistente, nesses casos, é aquele perito que vai assessorar as partes. Então, existe o autor da ação, existe o réu, e o perito assistente, ele faz esse contraponto, ele evita alguns excessos com relação ao perito nomeado, ele busca situações onde ele pode favorecer o cliente. É sabido que ele vai favorecer o cliente. E existe um perito particular para apresentação de laudos privados, geralmente em ambientes corporativos, uma antecipação de provas. Então, acontece comigo com muita frequência, o pessoal sofre uma ameaça. Né? Esses dias eu tive uma empresa do interior aqui, que uma outra estava ameaçando processá-los, e aí eles chamaram um perito idôneo, transparente, para fazer uma análise, para ver se realmente tinha sido culpa deles, do apagamento de uma informação e tal. Então, a gente faz esse papel. Mas, voltando à questão lá da Justiça do Trabalho, eu, nesse caso, fui chamado como perito assistente. Então, eu estava em prol da parte, né? E do autor da ação, né? Do reclamante, como a gente fala no jargão do direito do trabalho. E aí eu pensei o seguinte: eu vou lá na empresa e vou espetar uma pendrive na porta fiscal, porque todas as empresas, né, de um certo porte precisam ter um cartão ponto, e todos os cartões ponto, por uma portaria do governo federal, elas têm uma porta USB. Né? Então eu fui ali, espetei a minha pendrive, em questão de segundos, ele obteve todos os pontos que foram, os cartões pontos que foram batidos
em toda a vida daquele aparelho. Então, desde o momento em que ele foi acionado pela primeira vez lá na fábrica, testado, vem essa informação. É um monte de dados, mas como é um arquivo TXT, ele é relativamente pequeno, né? E ele tem uma especificação. Então vejam que a portaria diz o seguinte, que do dígito 1 ao 9, é uma numeração ali, mas o que começa a ficar interessante para nós, para mim, no caso, é do dígito 10 em diante. Então vamos lá. Ele me trouxe um arquivo, fonte de dados, eu veio para o olhar leigo uma lista com um monte de números. Né? E como é que eu vou filtrar isso? Como é que eu vou filtrar isso no braço? Será que o iPad me ajudaria? Será que o Autopsy me ajudaria? Óbvio que não. Evidente que não. Né? Então, nós, como desenvolvedores, nós temos um plus, como diz o outro, um plus a mais, né? Um plus quando a gente está trabalhando com perícia digital. Como nós temos as skills de programador, a gente então usa essas habilidades a nosso favor. Então, o que eu fiz? Fui lá, fiz um scriptzinho maroto, né? Em que eu sei que o 10º dígito ali, se ele apresentar um 3, ele é um registro de cartão ponto. Os dígitos seguintes, os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os 8 dígitos seguintes é a data, né, no formato dia, mês e ano. Depois é o horário, no caso aqui, 12h37. E depois vem o número do PIS. Né, fui lá, fiz uma consulta com o número do PIS da senhorinha. Né? E aqui tá, não sei se vocês vão conseguir enxergar, acho que vocês vão enxergar, Lufas. Não se preocupem, no fim da apresentação eu vou colocar uma URL para vocês consultarem e aí vocês vão poder baixar esses scripts. Mas é um código bastante simples, vocês como desenvolvedores sabem do que eu estou falando. Né? Então eu vou lá, faço uma filtragem e o que aconteceu, gente? Realmente, as horas extras daquela senhorinha se comprovaram, né? Eu pude mostrar para o juiz que o cartão, que o espelho ponto foi adulterado e ela então finalmente conseguiu ganhar lá os 80, 90 mil reais na qual ela tinha direito. Então vejam que é uma sacada completamente alheia, não tem nada a ver com o direito do trabalho em si, né? Chamaram um perito computacional para resolver esse impasse e a gente então tem colaborado em diversas frentes. Né? Um outro caso também que me aparece com bastante frequência, tá? Gente, casos reais, tá? Tudo casos reais. O sujeito se apaixona, recebe mensagens de alguém, seja no Facebook, seja via WhatsApp, né? E aí começa a trocar fotos, né? Até que a pessoa do outro lado, que ele acha que é uma garotinha, um garotinho, enfim, chega e diz o seguinte: fulaninho, me manda uma foto sua nu, me manda uma foto sua, eu quero, né? Eu estou muito apaixonada e tal, né? Então, geralmente, assim, são garotinhas muito bonitas e tal. E aí os camaradas caem que nem um pato, né? Então, essa é clássica. Né? Esse é um dos casos, vou contar. Aí começa a chantagem, começa o achaque. Querem bitcoins, querem 5, 10, 20 mil reais, e os caras vêm no meu escritório: Ari, pelo amor de Deus, o que eu faço? Eu tenho família, sou casado, eu tenho filhos, e vai arruinar meu casamento, vai arruinar minha vida, né? E a gente precisa chegar na pessoa, né? Então, uma estratégia que tem funcionado para a gente fazer para a gente agilizar esse processo da obtenção do IP da pessoa lá na ponta, é a gente fazer uma pequena pescaria aqui, né? Então, se eu solicitasse para o WhatsApp, por exemplo, uma quebra de sigilo, como é o termo que a gente usa, eu levaria semanas, meses para conseguir os IPs. Né? E aí, provavelmente, eu chegaria lá num provedor de acesso, numa Vivo, sei lá. Só que, perdão, isso leva tempo.
Então, eu consigo, através de um scriptzinho PHP maroto, criar um código, vou mostrar aqui, criar um códigozinho, onde eu pego o IP, onde eu pego a porta, a data e hora, eu pego informações do navegador, né? Eu conheço colegas que até foto conseguem tirar. Os meus scripts, as minhas tentativas, e isso deixo como um desafio para os colegas, né? Não, a minha tirada de foto ela é um pouco rudimentar, ela acaba deflagrando que eu tô obtendo informações da pessoa e o meu objetivo não é esse. Eu preciso passar ileso, eu preciso que meu script rode muito rapidamente, né? E o redirecione no final para uma URL verdadeira. Então, claro, a gente tem que contar uma historinha, né? Tipo, não, eu vou te dar o dinheiro, quem sabe a gente se encontra em tal lugar, né? Quem sabe eu moro em tal lugar, né? Aqui eu estou dando um exemplo do Google Maps, que é a URL final que a gente vai mandar, mas poderia ser qualquer outra. E o que a gente faz? A gente faz um phishing mesmo, né? Uma pescariazinha, né? Manda a URL encurtada, isso também é uma sacada, porque senão ele vai olhar ali, vai ver ali www.perito.inf.br/phishing.php. Não dá, né? Então a gente tem que mandar uma URL curtinha, o camarada clica, ele instantaneamente vai ser redirecionado. Mas nesse meio tempo, eu vou voltar. Mas nesse meio tempo a gente conseguiu capturar algumas informações. E aí, tendo o IP em mãos, já a gente dá um ruiz, né? Abre um terminal, dá um ruiz, consegue identificar o provedor e assim agilizar o processo para chegar na pessoa. Porém, tem vários problemas aí. Tá, pessoal? Antes de entrar na solução, eu vou falar de uma outra historinha aqui rápida. Eu estou olhando para o lado porque eu estou controlando o tempo. Não quero me passar, são muitas histórias e eu quero mais ou menos controlar aí. Uma outra situação também que acontece é o pessoal mandar um e-mail anônimo. O ProtonMail, não sei se vocês conhecem, é um serviço lá na Suíça que eles permitem que se envie de forma totalmente anônima e-mails para quem vocês quiserem, né? E mesmo que haja uma solicitação judicial, carta rogatória, traduções, não sei o quê, dificilmente esses dados vão ser obtidos, né? Então, acaba que as pessoas sofrem difamação, injúria, sofrem uma série de ataques por e-mail, de e-mails vindos do ProtonMail, né? Isso também é uma coisa que aborrece. Aí, a gente pode fazer algumas malandragens. Eu vou explicar na sequência. Vocês todos conhecem o Browse Cap, pessoal do PHP, né? É o Browser Capabilities, né? Então, é uma forma da gente, através de uma função do PHP, obter qual é o navegador, qual é a versão, qual é a plataforma que ele está usando, né? Então, existe uma série de informações, se ele está usando no desktop, ou se ele está usando no smartphone. Então, eu fiz algumas experiências com a versão full, que tem quase 100 MB, né? E ele traz algumas informações a mais, mas não é nada assim significativo que vai realmente me ajudar na investigação. Então eu acabo usando sempre a versão light, né? A versão 670K, lembrando que a gente precisa habilitar isso lá no php.ini, então a gente tem lá uma diretiva chamada browse cap, né? A gente habilita isso e nós preparamos esse script PHP, encurtamos ele, aguçamos a curiosidade do camarada, né? Seja, me encontra aqui, ou tá aqui uma foto minha, enfim, isso aí cabe um pouco de engenharia social, né? E a gente então faz essa captura dos dados. Voltando à questão do e-mail anônimo, uma boa alternativa seria usar uma resposta em formato HTML, né? E lá no meio anexar uma imagem, uma imagem transparente, um GIF transparente, clássico, né?
Nesse caso aqui, eu estou usando aquelas imagens de um pixel que a gente usava muito no passado. Isso estou falando de 15, 20 anos atrás, quando não tinha tableless, né? Era tudo na base da tabela e a gente usava muito essa imagem minúscula de um pixel para alinhar as coisas, né? Mas ela é bastante leve. Mas nesse meio tempo, a gente então obtém endereço, obtém a porta, muito importante, né? E grava isso, por exemplo, aqui eu fiz uma experiência só gravando num arquivo de log mesmo, local, e ele guarda lá todas as informações. Ele guarda a data, a hora, IP, né? E por que a porta, gente? Né? Por que a porta? Porque, digamos que ele caia num provedor de acesso como a Vivo, por exemplo. O pessoal está usando IPv4. IPv4 é escasso. Como ele é escasso, ele tem que usar NAT. Os clientes usam NAT internamente, né? Então, eles usam IP inválido na rede interna, né? O IP externo é o IP válido da operadora, do provedor de acesso, enfim, né? Então, a porta ela é particularmente importante, né, nesse processo, quando a gente for solicitar judicialmente para o provedor de serviço, que é obrigado a guardar esses dados por conta do Marco Civil, a nos fornecer as informações. Então, de nada adianta a gente chegar, olha, partiu um acesso do teu provedor, tal dia, tal hora, UTC, tal. Ele vai dizer, cara, eu tenho 1 milhão de clientes que fizeram acesso exatamente nesse mesmo instante. Como é que eu vou achar o cara? Não tem como. Então, se a gente especificar a porta, a gente já consegue apontar com mais clareza e mais certeiro a nossa solicitação judicial, né? Então, ela não fica assim tão abrangente. Bom, tudo com PHP, né, gente? Uma outra questão, e eu trabalho, como eu tenho a certificação em criptomoedas, eu atuei em alguns casos assim de repercussão no Brasil. A gente eventualmente acontece de se deparar com uma investigação em criptomoedas. Então, muitas vezes a gente é feita uma apreensão, a gente precisa descobrir as carteiras, a gente precisa descobrir as chaves privadas daquele cidadão para, vou falar mais adiante, para a gente fazer uma obtenção desses dados. Então, você sabe que o Bitcoin começa com o dígito 1 ou o dígito 3, falando da forma canônica, eu já vou falar do BEC32, ou do BENT32, não sei como pronuncia. Ele tem um tamanho de 25 a 34 caracteres, né? Exceto ele é o base 58, né? Base 58. Ele não tem o 0, nem o O, nem o I, nem o L, para não confundir. Isso foi uma especificação criada e que se usa bastante ainda. Já o Ethereum ele tem uma outra característica, começa com os caracteres 0x ali e tem 42 caracteres alfanuméricos de tamanho total, certo? E o BEX32, que é uma versão de carteira para Bitcoin, ele tem uma outra característica, ele começa sempre com BC1. Né? BC1, ele tem entre 6 a 90 caracteres. Então, com essas informações, eu rapidamente me vem à mente uma expressão regular. Né? Então, puxa, eu vou fazer uma expressão regular aqui, bastante tranquila, assim, né? Então, aqui falando de outras carteiras também, como Ethereum, Monero. Então, elas têm essa característica. E aí, eu fiz o meu scriptzinho maroto de novo. Isso aqui eu vou disponibilizar tudo no GitHub. Não se preocupe com relação a códigos-fonte, etc. Tá, pessoal? Então, eu vou distribuir isso tudo para vocês. Alguma coisa já está lá no GitHub, lá no Estopasola, mas como eu estava em aniversário ontem, eu não consegui fazer o upload das versões novas. Então, mas esse fim de semana vai brilhar. Então, o que acontece aqui, pessoal? É um PHP onde eu faço uma varredura em todos os arquivos de um determinado disco rígido em busca de carteiras. Claro que ele vai aparecer, vão ter vários falsos
falsos positivos, vão trazer carteiras lá de outras navegações que porventura o usuário fez, mas ele tende a achar também, né, algumas informações de cunho particular, aí algum documento, né? Uma outra forma também de a gente vasculhar que tipo de... se esse camarada tem alguma informação pertinente, indo atrás das exchanges, porque em determinado momento ele vai ter que transformar esse dinheiro em dinheiro fiat, que é o dinheiro comum, é o dinheiro que a gente usa no dia a dia, né? Então ele tem lá a carteira dele, ele vai usar uma exchange, nesse caso eu usei aqui o Alltime como exemplo, e vai jogar isso para o banco, né? Só que existem centenas de exchanges, e isso começa a ficar bastante complicado, né? Então o que acontece? Eu mesmo fiz aqui uma listagem onde tem lá uma lista bastante assim, relativamente completa. São as mais famosas do mundo, né? Então, se vocês estiverem investigando um caso nesse sentido, vou dar como exemplo aqui o Firefox, mas existem outros artefatos forenses onde essas informações são guardadas. Muita coisa é feita em SQLite, a gente vai falar um pouquinho. A gente poderia vasculhar esse banco de dados atrás de URLs dessas exchanges, correto? Então, sabendo que, nesse caso, Firefox, ele guarda os lugares visitados, os bookmarks, todas as informações em banco de dados SQLite, por que não fazer um scriptzinho maroto em PHP, né, que puxe lá o histórico de tudo que o camarada digitou, que puxe os sites em que ele navegou, né? Então aqui eu dei como exemplo, e isso é bastante tranquilo de se fazer, né? Só abrindo um grande parênteses aqui, pessoal, muita coisa no mundo forense é em SQLite. Aqui eu estou falando do WhatsApp, e eu tenho um caso real de uma situação onde a esposa ligou para o marido solicitando que ele viesse assar um churrasco para o filho, né? Ele tinha uma restrição de aproximação, ele não podia chegar a X metros da esposa, era uma restrição judicial, né? Mas, no entanto, ele tinha essa mensagem de que ela estava o convidando para assar o churrasco do filho. E ele foi. Chegando lá, ela chamou a polícia e prendeu o cara, né? E o que ela fez? Foi lá e apagou a mensagem do WhatsApp. E o cara foi preso. Ele não conseguiu nem comprovar. E o que acontece? A gente... existe um banco de dados SQLite, novamente, onde ele guarda o cache das mensagens. Quando uma mensagem é enviada, uma mensagem é apagada, ela não vai direto para o banco de dados MSG Store, por exemplo, que é o banco de dados do WhatsApp para armazenamento de mensagens. Ele vai, primeiramente, nesse cache, que ele tem o prefixo wall. Aqui, no caso, é um sufixo. Né? O prefixo é antes, o sufixo é no final. Né? Tracinho wall. Então, a gente vai lá, abre esse banco de dados e resgata essas mensagens, né? E tiramos o cara da cadeia. Então, percebam o quão é violento isso, gente. Mas voltando ali à questão, só fiz um grande parênteses do WhatsApp, né? Mas voltando à questão dos fundos, como diria Chris Corrins, cara, eu gosto muito, se você não controla as chaves privadas, você não tem os bitcoins. E é exatamente isso. Por que não fazer aprofundar aí os nossos conhecimentos em expressões regulares, né? E em busca dessas carteiras, dessas chaves que vão desbloquear os nossos valores lá no final. O problema é que existem vários tipos, né, de chaves privadas. Então existe a formato WIF, Wallet Import Format, existe as chaves BIP38, existe as mini private keys, existem as carteiras determinísticas hierárquicas, né? Então a gente tem que também pensar não só no endereço de carteira, mas na chave, que essa é que vai fazer com que a gente obtenha os fundos, né? Bom, passando mais um caso aqui,
falando de pedofilia, né, gente? Isso é um caso muito grave, muito crítico, acontece em lugares onde a gente menos espera, com pessoas que a gente menos espera, né? E eu me inspirei do professor Matheus Polastro, que é um professor lá do IPOG, e ele é especialista em smartphones na Polícia Federal, e ele desenvolveu um software chamado Nude Detective, onde ele espeta no computador questionado e faz uma varredura nesse computador em busca de pornografia infantil. Acontece, como é que eu vou fazer isso de forma rápida? Vocês vão dizer, puxa, mas aí tem que ser um algoritmo mega sofisticado que vai identificar cor de pele, feições, e saber se as feições são de uma criança. É muito tênue se ela tem 16, 17, 18 anos. É muito sutil, teria que ter uma inteligência muito grande, né? Sim e não. Uma forma de se fazer, isso eu obtive um conteúdo através lá do IPOG, que são policiais, eles têm um banco de dados de hash, não é da imagem. A imagem, se você tem no computador, mesmo o perito, o cara corre o risco de ser preso. É uma coisa muito, muito séria. Né? Então, o que eu tenho? Eu tenho a hash daquelas imagens. Ou seja, eu vou fazer uma varredura na máquina do sujeito e vou aplicar o MD5. O MD5 é um hash relativamente rápido de se construir, né? E eu vou, então, vasculhar, ele vai gerar uma assinatura, todos vocês sabem, né, que se você, qualquer mudança dentro do arquivo, ele gera uma hash diferente. Então, aqueles 32 caracteres do MD5, no caso, ele acaba sendo como uma assinatura, uma impressão digital daquele arquivo. Significa que se eu encontrar aquela impressão digital dentro do computador do cara, bingo, né? Cadeia. Aqui eu usei, e essa informação, eu infelizmente não vou ter como repassar a questão do LED, né? Isso é uma informação da polícia. Eu omiti aqui o nome dos arquivos, porque realmente são nomes bem pesados. Tá? Mas o que eu quero que vocês visualizem é essa primeira porção de tela aqui, onde tem o hash MD5. Né? Então, eu faço uma varredura, e aqui eu estou usando SPL, né, a biblioteca Standard PHP Library, espero que vocês conheçam, né, a SPL do PHP, onde recursivamente eu vou nos diretórios e vou gerando o hash dos arquivos e comparando com essa base de dados pré-determinada. Né? Aí vocês vão dizer, poxa, Ari, mas ele é bastante sensível, né? Porque daqui a pouco, sei lá, os pedófilos, a maioria vai lá, gira um pouquinho a foto, muda o brilho e ele já vai gerar um hash diferente. realmente, verdade. Mas ainda tem muitos que não. Então é uma briga de gato e rato, né? A gente vai, desenvolve uma técnica, os caras vão lá e se aperfeiçoam, percebem as falhas, mas ainda assim é possível identificar e pegar muita máquina com esse tipo de conteúdo, né? Porque os pedófilos não têm essas skills tão aprimoradas assim, né? Então aqui também ele tem o mesmo princípio. Nesse caso aqui eu fiz em Bash, né, em linha de comando, então eu vou lá, rodo o innocence.php, ele faz essa varredura e compara com a base de dados que eu tenho, né? Um outro problema também bastante marcante, bastante significativo, com relação ao racismo, ao ódio, à militância, as coisas mais escabrosas que podem imaginar. A gente também, a Polícia Federal também tem o LED, né, que é uma base de dados de imagens, de vídeos, e aí eu faço essa comparação com o MD5 e também consigo descobrir esse tipo de conteúdo. Né? Agora, mudando um pouquinho de assunto, né, isso aqui também foi uma outra situação. Aqui eu omiti um pouco o número do processo para não comprometer as partes, né, pessoal? Mas é um caso envolvendo CFTV, né? Circuito fechado de televisão, os DVRs
Digital Video Recorder. Né? Então, isso aparece muito para mim, como eu tenho essa especialização em áudio e vídeo, né? Aparece bastante. Isso aqui é uma situação onde havia uma acusação de sexual, né, entre duas pessoas e tal. E eu precisava identificar os gaps. Eu precisava, baseado na data e horário das gravações, eu precisava saber quantos segundos havia entre uma gravação e outra que não havia sido gravado, porque os DVS têm essa programação. Vocês sabem que quando não tem ação nenhuma no cenário, ele apaga, ele não fica gravando full time, a menos que você configure para isso, né? Mas em prol da economia de espaço em disco. Então, se não tem movimento na cena, ele desliga, né? Mas eu precisava fazer uma análise mais apurada. A olho nu, eu ficaria dias, se não semanas, que são milhares de vídeos só desse caso, né? E como é que eu vou fazer, gente? Lá aí vem as minhas habilidades como desenvolvedor de novo, né? Eu usei uma biblioteca, chama PHP FFmpeg, FFmpeg, vocês sabem, né? Aquela suíte super bacana para se trabalhar com áudio e vídeo, né? Então ela tem um monte de ferramentas de conversão e uma delas em especial chama-se FFprobe. Então eu usei essas informações dessa biblioteca para obter a duração dos vídeos. A duração dos vídeos, né? É o tipo de informação que eu não tenho dentro dos metadados, né? Então, eu consegui traçar uma linha do tempo, eu consegui demonstrar para o juiz que não havia tempo hábil para acontecer a situação em que eles estavam alegando que havia acontecido, né? E consegui comprovar e inocentar o rapaz, né? Então, são coisas muito interessantes, porque o perito assistente da outra parte, ele poderia dizer, não, mas existem gaps ali, e esses gaps eles ultrapassam X tempo, e dentro desse intervalo de tempo poderia ter acontecido o abuso, etc. Né? Então eu consegui comprovar através de um script PHP, porque eram muitas imagens. Né? Uma outra situação também que aconteceu, eu aqui omiti o caso, né? Mas a situação nós temos uma dívida para cobrar e esse camarada trabalhava com turismo, não tinha jeito de cobrar o sujeito, né? Ele tinha uma conta grande aqui, vários clientes dependiam desses valores, e o sujeito sumiu, né? As redes sociais, elas tiram essa informação, mas nesse caso em específico, o devedor, ele mantinha um blog no WordPress, era um WordPress meio antigo, e volta e meia ele fazia umas fotos e postava. Em determinado momento, ele faz uma selfie e posta a fotinha dele dizendo, finalmente em casa. Finalmente em casa. Aí eu fiz o download dessa imagem, né? E eu precisava, então, vasculhar os metadados, e lá dentro existem os EXIF, né? Os metadados EXIF, the Exchangeable Image File Format. Né? Então, eu batizei aqui, muito chique, PHP Ballistics. Eu criei um scriptzinho, isso aqui não é um script, tá? Isso aqui é uma informação que vem da função EXIF read data. Né? EXIF read data. É uma função nativa do PHP, que ele me traz um array cheio de informações. Que câmera que foi, onde foi, a abertura da câmera, e duas informações de fundamental importância, desde que a câmera esteja habilitada para isso, claro. Latitude e longitude. Né? Aí, claro, que ele mostra num formato um pouco bizarro, a gente tem que fazer uma pequena transformação aqui, né? E aí existe uma pequena equação para que a gente possa transformar isso no
no formato do Google, né? Então, no lado do Google Maps. Então, se eu quero plotar o lugar no Google Maps, eu preciso transformar esse dado. Esse dado, quando chega, ele chega bruto assim. Então, esses scripts eu vou mandar para vocês todos eles, tá bom? Não se preocupem. Mas a gente faz uma transformação e aplica uma equação aqui para transformar. Eu preciso saber também se ele é sul ou oeste, e isso indica se as coordenadas são negativas ou positivas, enfim. E isso faz toda a diferença, porque se eu plotar uma coordenada negativa, ela vai jogar lá no inferno lá. Esse aqui, no caso, jogou lá no Irã. Eu estava fazendo uns testes hoje com o valor absoluto, ele mostrou um ponto no planeta completamente bizarro. E aí, no final, eu dou um header e concateno aquela URLzinha que é o maps.google.com, o key aqui de query, né, igual, e aí eu passo as informações. E ele remete a gente, então, certinho para o lugar, né? Então, aqui nesse caso, eu usei um endereço fictício, né? E aí o que aconteceu? A gente chegou no lugar onde o sujeito morava, afinal de contas, a foto era Home Sweet Home, né? Aí eu tinha um colega lá de Londrina que eu pedi para tirar uma foto, ele foi lá, tirou uma foto dos carros e a gente conseguiu penhorar os carros. E conseguimos reaver o valor e conseguimos pagar os clientes. Então, vejam bem, uma foto, né, que ele tirou para um blog em função de uma habilidade forense, né, que ele desconhecia, acabou, então, tendo todo esse passo, né? Gente, existem outras situações em que eu uso o PHP direto. Por exemplo, para OSINT, né, que é o Open Source Intelligence. Então, são ferramentas, instrumentos de busca em redes sociais, em fontes abertas de conteúdo. Então, não necessariamente aconteceu uma situação comigo, de um cliente, onde os rapazes foram assassinados, o Ministério Público estava, então, condenando 2 jovens, né? E aí eu consegui mostrar que aqueles rapazes que tinham sido assassinados, eles tinham envolvimento com drogas, eles tinham envolvimento com presídio, fotos dentro de presídio, né? O Ministério Público alegava que eles sequer se conheciam, e eu então mostrei que conheciam sim, né? Tudo através de buscas abertas no Facebook. É uma sintaxe particular que o Facebook usa. Eu não trouxe esses slides porque ele caiu agora faz um pouco mais de alguns meses aí. Essa sintaxe acabou sendo deprecated, não funciona mais, né? Mas eu tenho alguns scripts aqui que não estão ainda perfeitamente prontos, mas que o PHP me ajuda também. Então, gente, só para finalizar, já estou estourando aqui o meu prazo, eu acabei registrando esse domínio, chama phpforensic.com, e agora ele tá jogando lá para o meu GitHub, mas prometo que fim de semana eu vou dar uma turbinada lá e vou colocar esses exemplos todos do Ballistics, do cartão ponto, de pedofilia, etc. Mas são habilidades que vocês já têm, né? E que uma ferramenta paga, um FTK, um autópsia, não conseguiria me ajudar, porque são muito específicas. Então, esse é o objetivo da minha apresentação hoje, gente. Eu sei que o assunto é longo, eu prefiro abrir a perguntas, né? Se de repente alguém tenha, eu posso até abrir o chat aqui, dar uma olhada, mas fico à disposição, gente. Nós temos ainda aqui, pelos meus cálculos, nós temos aqui 5 minutinhos, ou menos, e sou todo ouvidos aí, pessoal. Alguém?
Mari, Opa! tudo bem? Meu Tudo nome bem? é César. César. Para seguir uma carreira nessa área, quais seriam os primeiros passos que você recomendaria? Perfeito, César. Sabes que o Código do Processo Civil, o CPC, ele fala que o perito ele tem que ter ensino superior, né? Esse é um requisito, uma característica interessante. E deixa eu parar minha câmera aqui. E ou notório saber. Notório saber é aquele camarada que é certificado, é aquele cara que tem X anos de experiência, né? Então, a gente então, seria um primeiro passo, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui rolando aqui. Seria um primeiro passo, mas eu te recomendaria, César, fazer uma especialização. Existem alguns cursos da Academia Forense Digital também, que é do meu amigo, né, meu amigo Renan Cavalheiro. O Renan é um cara maravilhoso, e ele tem cursos ótimos, cursos mais enxutos, né? Tem o Marcos Monteiro também, que é um cara bastante conhecido, bastante famoso, né, lá de Fortaleza. Então, eu acho que seria um bom caminho, né? Primeiramente, buscar a graduação, a formação superior, que isso te dá um amparo, né? Te dá uma. Depois, quando tu for assessorar o juiz, ou quando tu for assessorar o teu cliente como perito assistente, te dá um respaldo maior o fato de ter a titulação, né? Então e depois buscar, de repente faz um curso, tem o livro do professor que é maravilhoso, tem o Tratado da Computação Forense, é um livro um pouco caro, mas ele é excelente, né? Eu tenho ambos aqui, né? Deixa eu pegar ele aqui rapidamente. Só um pouquinho. Esse livro é magnífico, é um baita do título. Isso aqui vocês têm que, quem quiser seguir na carreira, é a Bíblia da computação forense, né? Então, recomendo fortemente aí, né, César? Uhum. Então, opa, olha aí, o pessoal falando aí, deixa eu dar uma lidinha rapidamente aqui. Opa, nossa, Obrigado, Ari. Obrigado, querido. Vamos ver aqui o que temos mais aqui, pessoal. Só um instantinho. Vamos ver. Ó, se tiver dúvida, não fotografe. Valeu. Vamos lá. No caso dos LEDs, eu poderia manipular os arquivos em meu computador para gerar falsos positivos? Como você... realmente. Aí, nesse caso, existe uma técnica da Microsoft chamada FotoDNA. FotoDNA. Então, só que, claro, daí ele é mais sofisticado, mais rebuscado, né? Uma solução paga, né? E aí a gente tem... Opa, meu alarme tocando. Opa. E aí, claro, ele não se baseia no hash somente. Ele tem umas análises da imagem em si, né? Ele tem um algoritmo ali, heurístico ali, que ajuda, né? Vamos ver aqui. Bom saber que o poder do nosso PHP, com certeza. Opa, trabalho há décadas para provedores e já cansei de responder a solicitação de quebra de sigilo, com certeza. Porém, minha preocupação sempre foi que os dados de logs não estão em nenhum blockchain ou qualquer outra que evite esses dados sejam adulterados pelo provedor. Realmente, é uma bronca, né? Porque os provedores são obrigados a guardar pelo menos um ano agora, em função do marco civil da internet. Então, se vier uma solicitação judicial, eles têm que cumprir, mas realmente não. Quem garante que não foram manipulados, né? Concordo contigo. Obviamente, não há nenhuma razão para favorecer ou prejudicar por qualquer razão, mas sempre achei esses logs bem frágeis, por conta de poderem ser contestados. Sim. Concordo contigo, meu amigo. Realmente é uma brecha que se tem, ainda não se resolveu, vai muito da idoneidade, da confiança que se tem nas instituições, né? E o perito fica à mercê dessa informação. Concordo. Já pensou em fazer uma ferramenta que unifique esses exemplos de scripts que você passou? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Qual a perspectiva nos próximos anos para a forense? Meu Deus, são as melhores, meu amigo. São as melhores. Os advogados desconhecem a nossa existência. A gente tem um caminho todo a trilhar ainda. Eu
feito esse trabalho de evangelização junto aos advogados, aos magistrados, né, porque eu tenho feito muito trabalho, às vezes, de provas antecipadas, de conteúdo que os caras nem sequer sabiam que poderiam usar. Né? E esses dias eu fiz uma situação aí, onde eu obtive um áudio, uma compra de votos agora, em função das eleições, né? Então, o rapaz comprando o voto de um sujeito e eu consegui fazer a amplificação desse áudio através de uma ferramenta forense também, daí eu usei eu não usei o PHP nesse caso, mas um exemplo que me veio à cabeça agora, e consegui, então, livrar a pessoa que estava sendo acusada de falso testemunho. Então, a gente tem um campo ainda totalmente a desbravar, porque tudo passa pela tecnologia. Né? Direito de família, adultério, direito do trabalho, como mostrei, na área civil, na área tributária, em todas as frentes. Então, sempre tem um computador, sempre tem um smartphone envolvido. Então, os peritos vão ser cada vez mais requisitados daqui para frente. Internacionalmente, como é vista a questão forense. Nossa, a SANS é uma das pioneiras, eles estão gigantes, né, com relação a treinamentos, uma empresa fortíssima americana, a Access Data, é muito forte, né? A Cellebrite de Israel, Cellebrite, eles têm os equipamentos que quebram senha de celular, que fazem extração de conteúdo de celular, né? Então, meu Deus, Ari Holmes, é por aí. É isso aí. Então, cada vez mais as demandas, gente. O que acontece é que, às vezes, tu precisa de um ferramental. Os smartphones é um caso à parte. A gente consegue fazer um root, às vezes, no Android, né? Mas os dados eles ficam em locais de acesso privilegiado dentro do sistema operacional. Então, a gente tem que entrar como root. Às vezes, tu corrompe o smartphone por fazer essa tentativa, né? E aí o cliente não entende, o juiz menos ainda. Então, tem um embrólio aí, né? Mas a gente tem que estudar. É uma constante. 40%, eu estou olhando para os meus livros aqui, é uma pilha, gente. 40% do meu tempo é estudando coisas novas. Né? Obter esse tipo de informação sem ordem judicial é válido? Meu amigo, assim, essa é uma pergunta capciosa, essa aqui. Realmente, se houver um perito assistente da outra parte que veja que aquele conteúdo probante, aquele material que foi obtido de forma ilícita, ele não tinha ordem judicial para se obter, eles consideram como fruto da árvore envenenada. Ou seja, ele sai dos autos e aquilo simplesmente deixa de existir e acaba favorecendo a outra parte. Então, dependendo do tipo de informação, no caso de quebra de sigilo telefônico, por exemplo, isso aí tem que ser feito de forma judicial mesmo. Né? É isso aí. Meus amigos, acho que eu estourei o tempo, já temos um outro palestrante engatado aí na fila. Anderson, será que está por aí? Galvão, será que está por aí? Fico à disposição, gente. Vocês têm meus dados lá, né? arijunior@gmail.com. Deixa eu digitar aqui. Oi, Ari, tá me ouvindo? Tudo, estou te ouvindo. Tá, não, mas é assim, ó, a gente tem ainda a próxima palestra vai acontecer em outra sala, tá? E vai começar às 18 horas. Então, é assim, ó, vamos encerrar essa oficialmente, tá? Mas quem quiser continuar na sala, trocando ideia com você, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Eu só estou encerrando aqui a gravação, tá? Mas, assim, é por vocês. Se continuar, tá tudo bem pra gente. A gente retorna... Não, beleza. Eu tinha aqui como 17h30, né? Daí eu tava... Por isso que eu dei uma corrida, assim, para agilizar, né? Opa, obrigado, querido. Cara, de novo, muito obrigado, tá? Obrigado, Considerações finais, a palavra é sua. Tá bom, não, eu fico imensamente agradecido, meus amigos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vamos conversando. Eu vou disponibilizar no GitHub lá. O colega perguntou aqui a questão de poder contribuir também. Por que não, né? A gente fazer uma suíte aí, PHP
Forensics, acho que seria uma área completamente inédita, porque tem muita coisa, mas em Python, né? E aí eu estava encucado com isso, digo, não, vou fazer em PHP. Vou fazer em PHP para... E PHP realmente é muito bom, é rápido, é uma linguagem gostosa de se trabalhar, né? Então, por que não, né? O colega perguntou das deepfakes, realmente, isso aqui é um drama. Isso a gente teria que... Existem características nas imagens, quando a gente faz uma extração de um quadro, de um vídeo, por exemplo, né, e a gente consegue, através de alguns contornos, identificar que um pixel ele tem uma diferença muito, muito gritante do pixel vizinho. Então, existem alguns algoritmos, algumas técnicas, que eu até não vou adentrar agora, porque não teremos tempo, mas que a gente consegue identificar que certas regiões elas são muito discrepantes, e ali que aquilo é uma colagem. É isso aí. Então podemos identificar, né? Isso aí daria para fazer com... Eu fico pensando naquela biblioteca nossa do PHP, aquela para trabalhar com imagens, né? Poxa, agora me fugiu o nome dela. Mas essa poderia ser bem interessante, né? Da pós-graduação que você recomendou. Sim, é do IPOG. Eles são formidáveis, e tem também a Blue EAD. Eu sou aluno, não estou ganhando nada por isso, mas realmente são professores da esfera da Polícia Civil, Instituto Geral de Perícias, são professores da Polícia Federal, Interpol, que não precisariam estar lá, e, no entanto, eles se prestam a passar o fim de semana conosco, né? No caso do IPOG, era presencial, agora remoto, mas sexta, sábado, domingo, a gente passava juntos lá. Então, eu tive aula com o professor Barão, tive aula que é especialista em Gustavo Vilar, que é um grande mestre, né? Paulo Quintiliano, o professor Evandro Lorenz, né? O professor que teve acesso aos discos lá do Satyagraha, né? Poxa, agora me esqueci o nome dele, não, poxa vida, querido. Cupens. Agora ele está na Interpol, inclusive. Então, é uma experiência única de trocar ideias com os grandes mestres aí da polícia, né? E os caras estão pau a pau aí com o FBI. Claro que o FBI tem mais recursos, mais dinheiro, né? Óbvio. Mas a gente não perde para eles tão feio assim, não, viu? E eles fazem questão de ensinar tudo isso para a gente. Eu acho muito, muito, muito bonito, né? Quão necessário saber a parte legal para se tornar um perito tecnológico. As questões legais, eu fui me aprimorando num segundo momento, né? Eu já tinha essa curiosidade técnica, micreiro e tal, mas evidentemente que a gente precisa ter um pouquinho dessas skills, porque senão a gente se atrapalha um pouco na hora do rito processual. Então, claro que o advogado sempre vai fazer essa interface para com a justiça, mas eu acho válido, sim, a gente saber pelo menos alguns artigos, né, algumas informações de cunho jurídico. Né. Obrigado, gente. Valeu. Agradeço imensamente a oportunidade. Poderia, por favor, repetir o nome do livro que vocês exibiram? Claro, vamos lá. Está aqui. Tratado de Computação Forense. Conseguem ver aí, gente? Tratado de Computação Forense. Né? Professor Jesus Antônio Velho, que é o organizador, e a maioria desses professores aqui foram professores lá do IPOG. É um livro um pouco caro, né, mas vale cada centavo. É extraordinário. Capa dura. Nossa, toda semana eu saboreio um artigo ali. Gente, a perícia digital ela é muito ampla, então é óbvio que vai ter perícia em redes, alguns vão ser mais especializados em perícia em smartphones, alguns vão ser mais especializados em recuperação de dados, né, em criptomoedas, em cloud, existem várias frentes, né, então a gente vai se aprimorando, né, e o material a literatura é muito importante para, inclusive, embasar os nossos laudos, os nossos pareceres técnicos. Né? Não fica uma coisa assim do perito falando, né? Não.
de acordo com o professor tal, aqui da Polícia Civil, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ah, poxa, aí dá um respaldo no documento. Isso te dá um diferencial também, né? No teu trabalho, né? Amplo crescimento, meu amigo. Amplo crescimento, amiga. Amiga. Eu só vejo um código aqui, eu não vejo os nomes. Oh, Jesus. Mas é extraordinário, né? As pessoas... a minha primeira perícia aconteceu há 14 anos atrás, né? Então, claro, o juiz arbitra os honorários, às vezes ele não entende, ele acha que é uma coisa barbada, mas nem sempre é. Às vezes é um reconhecimento de falantes, por exemplo. Eu peguei um caso agora em que é um homicídio, o sujeito foi acusado de matar uma pessoa e ele jura de pé junto que não foi. E tudo que tem de prova material é um vídeo de câmera de DVR, né? E eu constatei que não é o cara, porque a altura não bate, várias estruturas da face não batem. Então, como eu fiz a pós em áudio e imagem forense, a gente teve uma disciplina de biometria, né? A professora Andressa, da Polícia Civil de Santa Catarina. E ela, então, altamente especializada, né? Mostrou todas as nuances que permeiam essa área. E aí consegui comprovar que não era a pessoa. Então, isso é uma prova, como diz meu irmão, advogado, é ouro puro. O fato de ter um laudo, um parecer técnico que é puramente científico, não é achismo, não é testemunha, nada disso. É ciência. Isso é muito importante para o advogado e para as partes. E aí, galera? Valeu, obrigado. Tá com um pequeno delay, né? Um atraso. Aí, sim, estou encerrando oficialmente aqui, tá? Fica à vontade aí para bater um papo com o pessoal. Estou terminando a gravação. Cara, de novo, obrigadíssimo. Tranquilo. Por compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu não vou me estender muito.